Vamos conversar agora com o presidente da Anfávia, Luiz Carlos Moraes, para saber do impacto da pandemia no setor automotivo. Luiz Carlos, muito boa tarde ao senhor. Boa tarde, Marcelo Matos. Prazer falar com você. Prazer é nosso tê-lo conosco aqui novamente aqui na Jovem Pan. O setor esboçou uma reação, mas se nós compararmos 20 com 19, a questão é muito delicada ainda. O senhor avalia que o segundo semestre terá uma recuperação gradual, constante, mas, claro, o ano, de fato, um ano perdido, né, Luiz? Então, esse mês tivemos 174 mil emplacamentos, né, na indústria. Um mês que tinha mais dias úteis versus o mês de junho, mas no total do ano ainda, no emplacamento no Brasil, ainda estamos com 37% de queda versus o mesmo período do ano passado. Como você falou, a gente está começando o segundo semestre, temos ainda alguns aspectos positivos, né? Por exemplo, esse apoio que o governo está dando de R$600 está injetando dinheiro na economia. Nós estamos vendo alguns setores indo bem, como o agronegócio, que puxa a economia também, o setor de eletroeletrônicos, e-commerce, etc. Mas a gente vê também com preocupação o aumento do desemprego, né? Um momento, esses R$600 uma hora vai parar também de ter dinheiro para injetar na economia. Então, a gente ainda não tem uma noção muito clara de qual vai ser o segundo semestre. A gente acha que vai ser um ano difícil. A previsão da Anfávia indica, ela foi feita 2 meses atrás, uma queda de 40%, até agora está com 37%. Vamos aguardar um pouco o andamento da crise da saúde. Isso é um outro tema que a gente se preocupa também, que tem estados ou cidades ainda passando por algumas dificuldades na crise da saúde, e isso afeta os negócios, afeta a confiança do consumidor. Então, é um ano bastante difícil, sim, Marcelo. Sem dúvida, Luiz. É um mercado global, as montadoras são globais. O comportamento aqui do Brasil, vocês sempre fazem essa avaliação, até o que aconteceu primeiro na Ásia, na Europa, Estados Unidos, Brasil. Nós estamos dentro dessa média aí, esse tombo da indústria global? Sim, Marcelo, como a crise da saúde chegou em momentos diferentes na Europa, na Ásia e tal, mas de maneira geral, o que está acontecendo no Brasil, a gente observou lá fora também. E a recuperação lá fora, a gente só observou até agora na China, uma recuperação aos volumes do ano anterior. Na Europa, principalmente, nos Estados Unidos e outros países, a gente não observa uma recuperação. Então, depende um pouquinho também de quanto a economia ou os governos desses países estão injetando dinheiro para poder estimular a economia. No Brasil, o governo brasileiro optou por apoiar o pessoal que está sofrendo, né, os desassistidos, vamos dizer assim, com R$600, o que nós entendemos como correto, e não houve até agora um estímulo para a indústria ou para o comércio de maneira geral. As linhas de crédito para capital de giro, para os principais setores também demorou um pouco para chegar. A gente espera que agora, finalmente, a linha de crédito, o FGI, chegue para as pequenas e médias empresas. A gente também está preocupado não só com a montadora, Marcelo, a gente está preocupado com toda a cadeia, os fornecedores, os pequenos, médios fornecedores, as concessionárias, né? Então, a gente tem uma visão da cadeia como um todo. Então, a injeção de recursos que o governo resolveu fazer, segundo o governo, é da ordem de R$50 bilhões mês. Esse é um dinheiro importante que está chegando em todos os lugares do país, Nordeste, nas regiões mais pobres, nos grandes centros. Isso está injetando dinheiro na economia. Agora, o governo não tem dinheiro para fazer todo mês isso aí. Então, outra dúvida que nós temos é o que acontece com a economia quando o governo parar ou diminuir substancialmente esse aporte de dinheiro na economia. Luiz, nós sabemos também que uma nova produção surge agora, desse novo normal, porque as montadoras precisam retomar com muito cuidado essa produção, adequar a demanda, que ainda cresceu, mas, como você disse, né, não chegou ainda naquilo que vocês esperavam e possa chegar, evidentemente. Como também administrar essa situação de uma produtividade menor? E há casos insólitos também de ausência de produtos no caminhões extra pesados em razão do agronegócio e até modelos de veículos também. Então, nós temos uma revolução dentro das fábricas, como você falou, para garantir a melhor segurança possível na saúde para os trabalhadores. Então, nós mudamos todo o jeito de a gente produzir, em termos de separação,
desde quando a gente recebe o empregado na fábrica, medição de febre, mudança de limpeza, restaurantes, banheiros, vestiários, ferramentas, etc. Estamos dando atendimento aos funcionários que, porventura, têm algum sintoma, cuidando dele, cuidando da família dele, até para não aumentar o serviço público, né, na saúde. Então, nós estamos fazendo a nossa parte, mas isso, como você falou, mudou o ritmo da produção, né? A produção está mais lenta, de acordo com a demanda, mas também por conta da saúde. Algumas empresas estão fazendo até 2 turnos, não porque precisa de 2 turnos por conta do volume de mercado, mas para ter menos gente na linha. Então, nós estamos com muita atenção nesse tempo. A questão da saúde não foi resolvida, nós não temos uma vacina, nós não temos remédios ainda para resolver. Então, a gente está monitorando com muita atenção isso. Isso vale também, Marcelo, para a concessionária, né? Para receber o cliente na concessionária, quando você leva um carro para fazer manutenção, para fazer um recall, quando você vai com o interesse de comprar um carro. Então, nós estamos dando todos os cuidados. E, obviamente, esses cuidados diminuem a velocidade da linha também. Mas hoje chega a faltar até caminhão em razão do bom desempenho do agronegócio? Então, pode ser em alguns nichos, sim, Marcelo, tem alguma procura, porque a gente está testando também um pouquinho quais são os segmentos que vão puxar a economia nos próximos meses. O agronegócio realmente é estupendo o resultado dele, eles estão falando de produzir mais de 252 milhões de toneladas de grãos, então realmente está puxando muito bem o setor e tudo o que está ao redor do setor. Isso tem um efeito também para outros segmentos do setor automotivo, inclusive automóveis, porque essas regiões acabam tendo uma queda menor em relação à média de mercado. Então, o setor do agronegócio, o setor de mineração, o setor de distribuição de medicamentos, alimentos também, e o que está ligado ao e-commerce, esses são segmentos que estão indo bem. Agora, a gente tem uma dúvida sobre o total da economia. Você sabe, o PIB tem uma queda estimada de 5,6%, alguns são mais otimistas, outros muito mais pessimistas. Na realidade, ninguém sabe exatamente como vai terminar esse ano, mas que vai ser uma queda substancial, vai, isso não tem dúvida. Sem dúvida, Luiz. Vocês fizeram uma proposta até o governo, as montadoras têm créditos a receber das exportações, isso evoluiu? E como está a questão do crédito, já que o setor depende, né, do crédito para vender, os bens são duráveis e custam caro, para vender parcelado pelo banco, né? Exatamente. Bom, vamos falar dos créditos tributários. A gente está em discussão com o governo. Esse sistema tributário no Brasil não ajuda, nunca ajudou, né? Sempre foi um sistema complexo, difícil de entender, difícil de controlar e gera créditos tributários. É como se você, na pessoa física, fizesse seu imposto de renda, Marcelo, tivesse valor a restituir e não recebesse do governo. O que acontece com as empresas é a mesma coisa. O sistema tributário gera créditos de exportação e, obviamente, demora para restituir, para receber de volta e piora a situação de maneira geral. Isso não é só do setor automotivo, tem outros setores que têm a mesma dificuldade. Portanto, a reforma tributária é muito importante para tentar resolver esse tipo de problema. Sobre o crédito, acho que merece um destaque também. A Selic está caindo, como você mencionou, isso é bom por conta da atuação do Banco Central, mas também por conta da crise, né? Então, está dando espaço para reduzir. Só que, como existe uma percepção dos bancos de provável inadimplência no futuro próximo, na ponta final, para o cliente que vai financiar um carro, um caminhão, usando o CDC, que é a taxa o mecanismo mais usado no mercado, ela está acima de 19% ao ano, ou seja, é muito difícil, né, você ter uma taxa de juros caindo para aplicação e para você financiar, você consumidor final, quando vai lá na concessionária, você tem uma taxa de financiamento ainda de 19%. Isso também inibe, apesar de ter crédito, os bancos estão voltando a financiar, mas o custo do financiamento está muito alto ainda. Luiz, para nós fecharmos, ainda há fábricas fechadas, concessionárias fechadas. Como é que vocês avaliam aí esse segundo semestre em relação também à possibilidade? Haveria uma demanda também represada? Vocês imaginam que possa essa demanda até surpreender? Então, fábricas, Marcelo, já voltaram todas estão funcionando num ritmo menor, como eu mencionei para vocês.
com um turno, eventualmente com 2 turnos, mas por conta da saúde, etc. Então, a fábrica voltou a operar. Agora, a gente espera a demanda, né? A demanda depende de vários fatores, né? A questão, eu estou muito preocupado com o desemprego aumentando no segundo semestre, estou muito preocupado com a questão do momento que o governo deixar de aportar esses recursos na economia, como é que fica a economia, né? Então, de maneira geral, a indústria está preparada para retornar. Existe sim um cliente interessado em trocar de carro. A gente fez uma pesquisa, a gente observou que muita gente estava interessada em trocar de carro, mas por conta da pandemia, por conta do risco de talvez perder o emprego, alguns adiaram a compra por 3 meses, por 6 meses, e agora as montadoras, com a sua criatividade, oferecendo condições especiais, estão tentando capturar esse cliente para poder diminuir a nossa ociosidade. Então, a gente tem, sim, um cliente interessado, mas também tem receios na cabeça das pessoas de retomar, de voltar a assumir o financiamento. Cabe agora à montadora, é o que nós estamos fazendo, é tentar ser criativo, oferecendo condições especiais, modelos, financiamentos, condições especiais, para poder capturar esse cliente, para poder ter uma queda menor possível esse ano. Nós agradecemos a participação do presidente da Anfavea aqui no Jornal Jovem Pan, Luiz Carlos Moraes, conversando conosco sobre o mercado automotivo. Luiz Carlos, um grande abraço, boa tarde ao senhor. Obrigado, prazer falar com você, um grande abraço para os ouvintes.